Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, hashtag 1623, missão da Escola Bíblica, nesse trimestre crescendo em relacionamento com Deus. E o tema de hoje, sem imposição, mas com poder. Quero começar aqui hoje fazendo menção, talvez você possa achar estranho, no jogo da Alemanha e Curaçao. Nem sempre os nossos planos serão bem-sucedidos, mas o Criador não deve deixar de ser adorado por causa disso. O jogo foi 7-1 para a Alemanha. Durante o preparativo para o jogo, Curaçao adorava a Deus com louvores e depois da derrota se reuniu no campo junto com um dos jogadores da Alemanha que fez um gol e tirou a coroa, simbolizando tirando a coroa da cabeça, porque só existe um rei, só um que deve ser adorado. Será que nós estamos adorando o nosso Criador em meio à multidão, ou será que estamos tendo vergonha do nosso Criador? Precisamos lembrar que a palavra diz que aquele que se envergonhar do Evangelho, naquele dia, Deus também se envergonhará de nós. Então que nós possamos, assim como esses homens do meio esportivo, adorar a Deus em frente, de frente ao mundo inteiro, não negaram e não reclamaram por causa da derrota, mas se uniram em oração. Deus seja louvado. Não é todo dia que contemplamos isso, Você já se perguntou como Jesus mantinha disposição para trabalhar, curar, consolar, pregar e ensinar tanta gente dia após dia? Lemos que, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9, 36. O amor e a compaixão de Jesus pela humanidade impulsionavam seu ministério. Igualmente, o amor de Deus em nós deve nos constranger a sentir o peso de conduzir as pessoas a Ele. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Não perder as oportunidades de adorar a Deus, assim como nós comentamos a respeito desse fato, Você já olhou para rostos anônimos em meio à multidão, pensando na vida eterna dessas pessoas e se perguntando se elas conhecem a Jesus? Ao perceber as necessidades de um desconhecido, você já sentiu aquilo que só pode ser o amor de Deus em você? Esse amor nos leva a sentir a responsabilidade de guiar vidas até Ele. Jeremias expressou isso ao dizer: mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, e é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos, estou exausto tentando contê-lo, não posso mais. Ou seja, não pode conter que nosso coração seja assim, que nós não venhamos conseguir conter o amor de Deus em nós, mas que nós realmente precisamos sentir o dever e o amor de expressá-lo, em todo o tempo e qualquer circunstância, Jeremias capítulo 20, verso 9. Entretanto, ao compartilhar nossa fé com os outros, jamais devemos tentar forçar alguém a aceitar a Deus ou a verdade bíblica. Não devemos forçar. Lembra da passagem que Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, Jesus está nos ensinando a transmitir, mas não a forçarmos a sua palavra. A imposição é contrária ao caráter divino. Deus não obrigou Adão e Eva a ficarem longe da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, verso 16 e verso 17. Lembre-se, o tema da lição hoje: sem imposição, sem impor, mas com poder. Não forçou pessoas a entrar na arca para serem salvas no dilúvio. Gênesis 7:1. Não obrigou Israel a ser fiel à aliança. Deuteronômio capítulo 4, 29 a 31. Em vez disso, Jesus atendia às necessidades das pessoas, Mateus 4, verso 23 e 25, e depois convidava: siga-me.
Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo ou aceitar sua verdade. E ainda assim, nunca desiste de nós. Louvado seja Deus por essa palavra. Mateus capítulo 23, verso 37. Em nosso testemunho devemos imitar o exemplo de Jesus. Olha o que Ellen White afirma: não faz parte da missão de Cristo obrigar as pessoas a recebê-lo. Satanás e pessoas movidas por seu espírito é que buscam forçar a consciência. Não há maior evidência do que possuímos o espírito, ou seja, o caráter de Satanás, do que a imposição de causar dano aos que não valorizam nossa obra ou agem contrariamente às nossas ideias. Isso não é divino, né? Não é de Deus. Devemos permitir que Deus nos faça instrumentos de sua obra. O mundo pode rejeitar a verdade, mas isso não deve nos impedir de compartilhá-la com sabedoria e amor. Às vezes o testemunho pessoal terá maior peso, especialmente nos primeiros contatos. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Questão de rodapé. Leia 2 Pedro capítulo 3, verso 18. De que maneira você tem crescido na graça e no conhecimento de Cristo? Bom, amados, lendo a sua palavra, orando todos os dias e em todo o tempo, né? E reconhecendo a minha insuficiência sem Ele. Nós, sem Deus, somos insuficientes e precisamos reconhecer isso nas nossas vidas, que Ele é tudo em todos, né? Que sem Ele nós não somos nada, não passamos de vento, não passamos de poeira, né, amados? Mas Deus em nós somos mais do que vencedores, né? Apóstolo Paulo disse que em Deus ele podia todas as coisas, né? Ser vencedor, ou então passar por dificuldades, passar aí por situações aonde ele podia passar fome, nudez, mas Deus continua sendo Deus em todas as situações e Ele está conosco em todas elas, seja no momento de dificuldade, onde nós o buscamos para pedirmos socorro, ou seja em momento de tranquilidade, onde nós o buscamos para sermos gratos a Ele, né? Essa é a chave, gratidão. Precisamos anunciar o Evangelho, sem impormos o Evangelho às pessoas, sem levar a elas medo, mas levarmos a ela esperança, né, com amor. Amém, amados. Louvado seja Deus por essa palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, santo Tu és, Senhor, e nós precisamos sermos santificados em Ti, Senhor. De Ti emana todo o poder e nós precisamos sermos revestidos pelo Teu poder, com a Tua sabedoria, com o Teu amor, para que possamos proclamar o Teu Evangelho com mansidão, assim como Jesus nos ensinou. Que a Tua graça e a Tua misericórdia nos acompanhem em mais esse momento, em mais esse dia. Que Tua graça nos acompanhe em todo o tempo, para que possamos ter discernimento, Senhor, de tudo aquilo que somos, fazemos ou que vamos fazer. Em nome de Jesus, Pai, apresento diante de Ti alguns amigos, Pai, que estão precisando do Teu toque, Senhor. Algumas pessoas que nos procuraram para que nós pudéssemos apresentar a Ti, Senhor. Tu sabes quem são, te apresento na minha oração particular, Senhor, e venho aqui, em nome de Jesus, te suplicar, Senhor, a Tua mão de poder sobre cada um, para que o Teu nome seja glorificado nessas situações. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.